Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, o Salmo do dia. E hoje começamos orando pela família, lendo também um salmo, mas agora com mais... vamos nos aprofundar mais um pouco sobre esse tema, porque a família é um alvo permanente de Deus. Deus sempre, Ele se preocupou com a família, desde a fundação, desde o começo, do princípio de todas as coisas. A família continua sendo, foi e continua sendo, sempre será um alvo de Deus, permanente, do cuidado de Deus. Por isso que esse salmo dedicado à família diz que todo o bem procede de Deus, Deus que ama a família, como Ele ama a minha casa e a sua casa também. E Ele quer nossas casas edificadas em Cristo, que é a rocha dos séculos. E neste salmo de número 127, nós lemos que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vigia, em vão vigia a sentinela. Este salmo, ele é um salmo didático. O salmista, ele dá aqui uma ênfase que a vida deve ser vivida na dependência de Deus. É isso o significado. Não significa que você não deve fechar a porta, não deve cuidar, nada disso. É que nós dependemos de Deus para tudo. E aqui nesse salmo também vai apresentar a família, os membros da família, os filhos considerados herança do Senhor. Salomão aqui faz essa aplicação, não é, tão maravilhosa, mostrando que tudo é de Deus, todo bem procede de Deus. Feliz é o homem que anda com Deus e a sua família vive na dependência do Senhor. Eu tenho encontrado na Bíblia histórias maravilhosas sobre família e o cuidado de Deus. Às vezes parece até que a família está desmoronando. São situações que acontecem que muitas vezes você olha, falta o recurso, vem as lutas, as dificuldades e você diz, e agora, como será? Eu encontro, por exemplo, no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, uma situação quando no ministério, né, dos profetas, tanto Eliseu como o profeta Elias também, passando por situações diversas. E no livro de 2 Reis, no capítulo 4, eu quero ler do verso 1 ao verso 7, no ministério de Eliseu. O que acontece? Diz o texto sagrado que uma certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus filhos, meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Queridos irmãos, que história difícil numa família. Vem uma situação de luto, de morte, e me parece que vem um desespero maior ainda, porque a viúva agora não tem como arcar as dívidas que foi deixada pelo esposo, e agora surge uma situação. E agora, o que vai acontecer com essa família? Uma família enfrentando as adversidades, as lutas, e enfrentando uma situação de luto. A mulher, ela procura o profeta, e Eliseu, quando escutou aquela situação, disse, o que é que eu vou fazer? O profeta, a princípio, faz essa indagação. O que é que tu tens em casa? É uma pergunta, né? Uma mulher pobre, carente, em uma situação de crise. Os profetas também, crise financeira, dificuldades que passavam. E Eliseu perguntou, o que é que eu hei de fazer? Diz-me o que tu tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. O profeta, ouvindo o relato sincero daquela mulher,
ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiverem cheia. Queridos irmãos, está aqui uma história de uma família de fé, uma família desesperada, mas o profeta dá uma orientação de fé. Uma mulher que busca uma orientação com seu líder, com a liderança da sua igreja. E aquele homem, ele desafia aquela mulher a ela fazer algo que parecia no momento estranho, mas ela era obediente. Aquele profeta, o profeta Eliseu, quando perguntou o que é que ela tinha em casa, ela disse que tinha pouquinha coisa, um pouco de azeite. A princípio ela disse: tua serva não tem nada em casa. Sabe o que é ter nada em casa? Nada. A geladeira, quem sabe desligada, não tem nada para conservar dentro da geladeira. E ali aquela mulher disse que não tinha nada senão um pouquinho de azeite. Pouca coisa. Aí ele ouve o relato da mulher e disse que tinha pouco azeite na botija. E ele disse: agora pede emprestado vasilha. A mulher: qual é a relação com isso? Não pede poucas vasilhas, pede muito. Todos os teus vizinhos, vai um por um e pede vasilhas emprestadas a ele, não pede poucas. E depois que fizeres este serviço, fecha a porta sobre ti e teus filhos, somente as vasilhas vazias e os teus filhos, e vai orar porque tem algo que vai acontecer através desta oração. E aquele pouco azeite que tu disse que tem em casa, essas vasilhas todinhas serão cheias. Vai enchendo as vasilhas, vai enchendo todas elas. Não peça poucas vasilhas, porque vai acontecer um grande sinal dentro da tua casa. E partiu, pois, dele, e ela foi para lá, pediu as vasilhas emprestadas aos vizinhos. Foi um movimento, e quem sabe os vizinhos tomando conhecimento da situação daquela viúva, e também sabendo das ameaças dos credores, e ali os vizinhos sem entender, porque, irmãos, a fé e o mistério de Deus, quem disse que todo mundo entende, as pessoas não vão entender. Por isso que nem é bom você estar contando, porque não entenderão mesmo. Para que vasilhas, tantas vasilhas vazias? E ali começaram aquele trabalho, mover de Deus. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. O negócio é com a tua casa só, não precisa estar compartilhando com o vizinho vai te ajudar no que for necessário. Vai ali pegar aquelas vasilhas vazias, mas agora o que está para acontecer, bendito para sempre seja o nome do Senhor. E ali diz que ela fechou a porta, e ali diz que o texto que este chegava com as vasilhas vazias e começava a encher, e encheram todas as vasilhas. A mensagem desta manhã fala de Deus que se preocupa com a família. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã. Quem sabe você amanheceu tão aperreada, minha irmã, e meu irmão, você é aperreado. Eu quero dizer que o nosso Deus, ele tem alvos. Deus tem propósitos e os seus caminhos são perfeitos. A palavra de Deus é provada, agora é escudo para aqueles que nele confiam. Esse texto que acabei de ler, que vamos estudar, mostra um Deus que vem em socorro de uma família que está desesperada. Uma família que parece, queridos irmãos, que está tudo perdido. E aqui você vai perceber nesse texto,
A Bíblia não fala o nome desta mulher, diz que era uma mulher de um profeta, e o profeta adoeceu, e o profeta morreu. Profeta adoece, profeta morre, mas Deus cuida da família de profeta, ele ao presente ou ausente, porque ele orava. Deus vai cuidar sempre da tua família, com você aí ou sem você, porque quem cuida dos teus filhos é Deus quem cuida. Então não é com tua presença ou não, agora precisamos estar em oração. Como podemos analisar a família dessa mulher? Essa mulher viúva, pobre. A Bíblia não dá o nome para ela. Não diz o nome dela, não diz sua identidade. Não diz o seu grau de instrução, não fala apenas o que ela tinha, nada em casa, tinha nada. E um pouquinho de azeite. Tudo que sabemos que tratava de uma mulher desesperada, que recebeu uma visita terrível, alguém que queria levar os filhos como escravo. Então, em primeiro lugar, preste atenção o que Deus está falando conosco nesta manhã. Enfrentando as adversidades. Primeira adversidade nesse texto que acabamos de ler, a morte. Teu servo morreu. Algumas coisas boas, bonitas e importantes, infelizmente, têm morrido na família moderna. O marido talvez está vivo, mas morreu muita coisa. Morreu, por exemplo, o romantismo. Morreu, às vezes, dentro de uma casa, o respeito, a educação. Morreu, por exemplo, quem sabe o tempo de estar com a esposa, com os filhos, não tem mais tempo para nada. Morreu, por exemplo, o exercício devocional. Já não tem tempo. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para sua esposa ou para seu esposo, os dois juntos? O que é que anda morrendo na tua casa? Tem muitas coisas morrendo dentro da casa. Aqui o desespero dessa mulher é que literalmente o seu marido morreu. Mas tem coisa que anda morrendo dentro das casas. Morreu. Muitas vezes dentro de casa o respeito. Nem a mulher respeita o marido, nem o marido respeita a mulher. E os filhos também deixou de respeitar ou deixaram de respeitar os pais. O pai precisa de uma ajuda, trabalha sozinho dentro de casa, ou a mãe e o filho dentro de um quarto, quem sabe dormindo. Isso é falta de respeito. Morreu o respeito em muitas famílias. E aqui diz o texto que essa família também era uma família que estava cheia de dívidas. Outro fator que tem acontecido em muitas casas. Você vê as casas aí, cheias de dívidas. As pessoas querem ostentar, querem ter, e para ter vale tudo, embora tá com a corda num pescoço, mas tem que ter aquele carro novo e não pode nem pagar a mensalidade. E quando chega o tempo de pagar a mensalidade, começa a correria, porque é chegado o credor. O banco vai tomar o carro se não pagar o carro. O credor chega. E ali, uma casa que parece que essa história ela é muito atual nos dias de hoje. Quantas casas estão cheias de dívidas? Uma certa vez eu passei e vi um carrinho, um carro usado, velhinho, e estava funcionando bem ele, e estava escrito assim: é velho, mas é meu. Pronto, o camarada botou lá: é velho, mas é meu. Tem muitos que estão novinhos, mas não é da pessoa. Está cheio de dívida. Tem tanta coisa para pagar. Além da morte nessa família, a família enfrentava também um monstro chamado dívidas. Tem pessoas que estão perdendo tudo. Perdendo casa, perdendo carro, perdendo a paz, perdendo tudo. Somos uma sociedade de consumo. Uma sociedade do luxo, da vaidade, do orgulho e muitas vezes da competição. A ostentação nos leva a viver um padrão de vida ilusório, muito além daquilo que podemos viver. É impressionante como as pessoas todas compram carro, muitas pessoas compram carro porque tem hoje toda a facilidade de ter um banco, mas não consegue fazer uma garagem. E a gente passa pela rua, a rua está cheia de carro, mas não tem uma garagem. Como é que a pessoa compra um carro e não preparou ainda a garagem para esse carro? Como é que a pessoa está esperando um filho e não comprou o berço para esse filho chegar? E sabe onde o carro fica? Na rua. Somos uma sociedade do consumo. E vendo uma vida muitas vezes ilusória. Essa mensagem é muito atual.
e muitas vezes tiramos os pés do chão. O dinheiro tem causado sérios problemas na família também. E aqui, essa mulher do texto sagrado estava desesperada e procurou o profeta. Olha a sequência que essa mulher perdeu. Perdeu o marido. E agora, na sequência, a perda dos filhos. Porque apareceu os credores para levar os 2 filhos, ela disse ao profeta. Pobre mulher. Não só um, mas queriam levar os 2, a dívida era grande. Levar os 2 filhos embora. Quantas famílias estão vendo o pai embora, a mãe indo embora, os filhos indo embora? Você percebeu isso? Que muitas casas estão ficando vazias porque o povo está indo embora. Quem está levando esses filhos? As drogas, o alcoolismo, a prostituição. Estão dizimando as famílias. Hoje os presídios estão lotados de jovens. A maioria da carceragem é de pessoas jovens. E aquela mulher pobre, do texto fala que além do marido, perdeu. Já não tinham que comer em casa direito. Só um pouquinho de azeite. E agora seus filhos estavam sendo levados embora. Uma pobreza extrema. A tua serva não tem nada em casa. É quando chega ao fundo do poço, ao extremo. E muitas famílias se envolvem. A gente vê na prática da prostituição. E tantas coisas têm acontecido nesse Brasil, nesse mundo afora. Mas, queridos irmãos, uma família que serve a Deus, e ela diz, ele era teu servo e tu sabes. Meu marido morreu, era crente, era fiel, e tu sabes disso. Aí surge uma luz no fim do túnel. Então, diz o texto, que Deus começou a operar. O socorro e o livramento vai chegar na tua casa. Vocês, como vai ser, pastor? Não sei. Tenha fé que Deus, ele prometeu e ele é fiel. Surge uma luz no fim do túnel. As portas fechadas. Mas Deus sempre, ele manda um socorro. Quando você acha e vê que todas as portas estão fechadas, é nesta hora que Deus envia um anjo e a porta se abre. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro teve essa experiência. Atos 12:7. Deus sempre age em situações extremas. No caso de Jairo, estava lá todo mundo chorando. Ele entra e agiu. Na situação da mulher que sofria de um fluxo de sangue, ele foi e fez o milagre. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Queria dizer para você nesta manhã, eu não sei como é que está a sua casa, o desespero, o que é que está acontecendo. Mas tenha certeza que quando naquela vida daquela pobre viúva, ela pensava que tudo estava perdido, veio um profeta e deu uma orientação divina. Quem sabe a sua família chegou a um ponto difícil. Creia que ainda há uma luz no fundo do túnel. Alegria, felicidade pode trazer de volta. Deus traz de tudo de volta para você. Do versículo 3 ao versículo 7, é todo um coral de aleluias, vasilhas ficando cheias, Deus fazendo muitas maravilhas, muitas vasilhas vazias são providenciadas pela viúva. Eu queria dizer para você, se você crê, Deus vai fazer um milagre na sua casa, aí onde você está. Talvez você tenha muitas vasilhas, mas está tudo vazia. Deus quer encher. Não basta apenas ter as vasilhas, tem que estar cheia. Ela e seus 2 filhos entraram no quarto e fecharam a porta. Começaram a louvar a Deus. Eu creio que começaram a louvar o Senhor. E começou o trabalho de encher as vasilhas. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vasilhas tiver aí, Deus vai encher toda. Não sabemos, mas a Bíblia diz que tinha muitas vasilhas. E todas as vasilhas agora estão cheias. E o azeite não acaba. Quem acaba é a vasilha. Não acaba o azeite. Deus, ele é Deus do milagre. Na minha e na tua vida também. As dívidas vão ser pagas. E diz o texto que aquela mulher, ela foi abençoada. E ainda teve um capital suficiente, gerando recursos. E oferece condições à vida. Vai viver do resto. Paga quem tu deve e vai viver. E a alegria voltou a reinar novamente naquela casa. Eu quero concluir essa reflexão dizendo para você, o nosso Deus, ele sempre vai cuidar da minha família, da tua família também. A família será sempre, ou estará sempre como alvo de Deus para abençoar. Deus ama a sua família. O que Deus fez
pela família daquela pobre viúva, Ele pode fazer também para qualquer família que acreditar, que sirva a Ele em espírito e em verdade. Nesta manhã, você ouvindo essa mensagem de fé, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Guarda essa mensagem no seu coração. Nesta manhã, as vasilhas estão vazias, Deus Ele quer, Ele pode encher as vasilhas do teu coração, da tua casa, e te dar o recurso necessário. Salmo de número 127, 2 Reis capítulo 4, que história linda, bíblica. Essa é a reflexão do dia, o salmo do dia. Que Deus abençoe sua vida.